Fala trader! Baixei nossa live aqui de hoje para mostrar para vocês algumas entradas do nosso robô. Então, essa foi a primeira entrada da live. O robô traçou a Fibo desse fundo até esse topo, marcando essa zona de OTE aqui. Para quem não sabe, o nosso robô, ele seleciona essa região de OTE aqui, que é a ótima entrada de trader. Para quem não sabe, o que significa é exatamente isso aqui. Ele captura o fundo, traça a Fibo do fundo até o último topo, último fundo, último topo e seleciona essa zona de OTE, que é a ótima entrada. Então, tava linda essa região que ele marcou aqui na primeira entrada. Porém, o Shao SD está caindo muito. Então, tá em tendência de queda. Então, ele pegou essa compra aqui, que foi stop. Foi a primeira operação do dia. E depois, ele marcou essa nova zona de OTE. Que aí, dessa vez, ele traçou a fila do último topo até o último fundo. Por quê? Porque esse fundo quebrou esse fundo aqui. Então, esse é o fundo mais baixo, significa agora que a tendência é de queda. Então, ele traçou a Fibo desse topo para esse fundo. E ele tinha traçado anteriormente de compra porque esse movimento aqui quebrou o topo, tornando uma possível tendência de alta. Por isso que ele marcou a compra aqui e foi estopado. Uma parte interessante do nosso robô é que ele não pega a operação no toque. Ele não vai pegar a operação se o gráfico subir e passar da zona de OTE. Ele só vai pegar a operação se ele voltar e demonstrar interesse. Então, aqui, nessa pausa que ele fez aqui no preço, demonstrou um interesse. Por isso que ele pegou essa compra. Aqui nesse caso, nessa segunda marcação aqui que ele fez, ela foi invalidada porque o preço fechou abaixo de onde ele traçou a Fibo, que no caso foi do último fundo. Então, se o candle fechar abaixo ou acima da Fibo, sem ter acionado o trade ainda, ele deixa a zona inválida. Então, ele vai aguardar um novo fundo e um novo topo para poder traçar a Fibo. No caso aqui, ele acabou traçando muito rápido ou muito lento, porque o que acontece? Ele fez esse topo, né, que quebrou o último topo, ele fechou aqui acima desses pavis aqui, então aqui ficou um topo válido, e aqui um fundo que quebrou o último fundo, então ele traçou a Fibo daqui desse topo até o fundo e marcou a zona de OTE aqui. Porém, essa operação foi muito rápida, porque ele não marcou essa zona quando ele terminou de formar esse candle, ele só marcou quando já estava na zona de OTE. Então, para o grupo aqui, que ele manda em tempo real, ele já mandou todas as notificações. Zona detectada, preço na zona e trade executado. Tudo na mesma hora. Mesmo assim, foi um trade que demorou um tempinho aqui. Demorou um tempinho negativo para poder bater no take. Então, dava tempo suficiente para entrar manualmente. Ele ficou um tempinho aqui, ó. Só veio no take quando deu 8 horas. Ele foi diretamente aqui no take. Então, ficamos praticamente no 0 a 0. Aqui é lucro do dia, 11 dólares. 50%, né, que foi total. 2 traders, um take profit e um stop loss. Vamos observar aqui. Aqui eu mandei uma mensagem lá no grupo. Esse grupo aqui é gratuito, rapaziada. É gratuito. Tem um link aí na bio, um link também na descrição. Você pode estar entrando e pegando essas operações aí em tempo real, enquanto o robô não está disponível ainda para venda. Enquanto o gráfico caiu, aí chegou a pagar até 2 vezes, quase 3 vezes o risco. Aqui seria uma nova zona de OTE, mas ele estava marcando um pouquinho mais lento hoje, eu não sei por qual motivo. Pode ter sido até a minha internet, mas aí ele estava marcando um pouco mais lento. Mas aqui seria uma zona de OTE, porém também de toda forma não teria ativado o trader, porque foi só o pavio que chegou lá na zona. Aqui ele marcou, tá vendo? Ele marcou aqui a zona de OTE, um pouco atrasado, que no caso aqui ele traçou a fibra desse topo para esse fundo, e a zona de OTE ficou aqui. Mas aí essa parte aqui já tinha acontecido e o gráfico não voltou mais lá. Quando ele voltou aqui, ele passou direto e veio fechar em cima da fibra, já invalidando a zona de OTE. Deixa eu ver se teve mais alguma oportunidade. Vamos ver se teve mais alguma oportunidade. Pronto, teve essa daqui, que foi uma oportunidade de compra. Por quê? Porque esse topo aqui quebrou o último topo, mudando a tendência. Então, traçou a fibra desse fundo para esse topo, marcando essa zona de OTE. Porém, como está numa tendência muito forte de queda, passou direto e fechou depois da fibra, deixando essa zona inválida. Viu como é interessante não pegar no toque? Isso aí foi ajustado depois, porque quando eu criei esse robô, ele pegava no toque e a gente levava muito stop. Então, essa atualização aí foi fundamental.
e finalizamos o dia dessa forma. O mercado está caindo muito no ouro, está dando poucas oportunidades. Antes a gente estava pegando até 3 operações, 4 em um dia. Agora a gente está pegando uma ou duas. Então, galera, é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o histórico dessa conta aqui que a gente faz a live. Para vocês verem como é que tá o mês, a semana. Então, galera, aqui é a nossa conta da live. Inclusive, marcou essa zona de OTE e já mandou lá no grupo também. Tá até interessante essa zona de OTE aqui. Bem na média de 200. E a favor da tendência. Entrar sua fibra desse topo para esse fundo. E aqui é a zona de OTE. Então, aqui é nosso histórico mensal. Como vocês podem ver aqui, eu passando o mouse em cima, vocês conseguem ver aqui que todas essas posições foram colocadas pelo Expert Advisor. Significa que foi o robô que executou essa ordem. Todas essas aqui foi o robô que executou. Então, esse histórico está muito bom. O histórico da semana, que está sendo uma semana difícil, por conta dessa forte tendência de queda, deixando pouquíssimas oportunidades, mas estamos positivos. Apenas um stop na semana. Então é isso, galera. O grupo é gratuito. O link está na descrição. Tá também na bio do canal. Então vocês podem estar entrando nesse grupo, pode estar pegando essas operações em tempo real. O robô manda 3 notificações. Quando ele traça a fibra, ele manda que foi identificada uma ordem. Quando ele chega na zona de OTE, ele também notifica lá no grupo, dizendo que o preço está na zona de OTE. E quando ele executa a ordem, também manda lá no grupo. Então tá bem fácil de pegar essas operações. E é isso. O robô ainda não está disponível para venda, mas quando tiver, vai ter uma condição especial para quem estiver no grupo. E é isso, galera. Vamos que vamos. É nóis.